O orgulho que nos tira a paz. Lucas capítulo 18, versículos de 9 a 14. A passagem de hoje fala profundamente a nosso coração, não por sermos todos incorretos como o fariseu da parábola, mas por ser um perigo real para todos nós incorrer neste erro. Isto mesmo, amados irmãos. Se o cristão não vigiar e orar, também poderá incorrer nos erros desse fariseu. E sabe quais? O de se engrandecer, o de se fazer melhor do que os outros, e pior, o de desprezar o seu próximo. Vigiemos e oremos para não incorrer nesta prática. Versículo 9. Há alguns que confiavam em si mesmo, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. Nesta parábola, o Senhor nos fala da postura de dois de seus servos diante do Pai. E diante da postura apresentada pelo primeiro, vemos também a recorrência de pelo menos 3 erros. Primeiro, o confiar em si mesmo. Digo, se portar como se a justiça e a bondade viesse de nós mesmos, como se pudéssemos em algum momento dizer a Deus que merecemos a sua graça por já cumprirmos aquilo que nos determinou. Não esqueçamos, amados, que mesmo que façamos tudo o que o Mestre ordenou, não fosse as misericórdias e o grande amor de nosso Deus, ainda seríamos reputados por servos inúteis, por só fazermos aquilo que nos foi determinado. O segundo é considerar que somos justos, e justos aqui vai além da significação de que fazemos o que é correto. O contexto a que se coloca é o senso de justiça, referente ao ser merecedor, a ser perfeito, a ser além do que de fato somos. Com toda certeza, devemos sim e com todas as forças buscar sermos justos, mas jamais fazer de nossa confiança nosso baluarte, fazer de nossa procura por sermos justos algo que nos leve a julgar sermos melhores do que alguém. Não estamos no mundo para competir e comparar, mas para viver e pregar o Evangelho de Cristo Jesus. O terceiro é desprezar os outros. Este nada mais é do que consequência dos erros anteriores e o ápice da arrogância do homem, o desprezo, o preconceito, o orgulho arrogante de quem se sente no dever ou no direito de ofender os demais por agirem diferente. Enquanto cristãos devemos orar. Não podemos aprovar determinadas ações e condutas dentro e fora da igreja, mas especificamente fora da igreja não nos cabe impor aos demais a lei ou a disciplina que não aceitaram. E dentro da igreja, não nos cabe julgar, menosprezar os que estão fracos na fé, sob o pretexto de que estamos arrancando o joio do meio do trigo. Este não é o nosso papel. Devemos somente orar, devemos testemunhar, devemos pregar com nossas condutas, nossas ações, e isso não envolve o menosprezo ao próximo. Senão, como podemos amar se estamos exercitando ódio? Como podemos congregar se há divisão entre nós? Versículo 11. Orava de si para si mesmo. Perceba que esses 3 erros nos levam a um único lugar: oculta a si próprio. O eu prevalece em nossas orações, em nossas mensagens, em nossos cantos ao Senhor. Passamos a cantar eu sou isso, eu sou aquilo, enquanto devemos cantar Ele é isso e Ele é aquilo. Não esqueçamos que devemos exaltar a nosso Deus e somente a Ele dar glórias. Versículo 13. Estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus, mas batia no peito dizendo: ó Deus, se propício a mim, pecador. Este comportamento apresentado pelo publicano demonstra humildade, demonstra contrição, demonstra dependência do Pai, demonstra que quem deve ser exaltado é o Senhor, demonstra que não nos cabe falar dos demais irmãos, falar das demais igrejas, falar dos não cristãos, demonstra que importa falar a Deus de nossa condição. E que, ao melhorarmos isso, nossa condição diante de Deus, nossas palavras e ações irão servir de pregação e testemunho que irão alcançar os demais irmãos, as demais igrejas e as demais pessoas longe de Cristo. Enquanto postura diante de Deus, que sejamos como esse publicano, meus irmãos, e que procuremos orar por nós e, acrescento, pelos irmãos. Não comparando nossas condições, mas pedindo a Deus que fortaleça todos nós,
que corrija a todos nós, que nos ensine, nos guie, nos guarde até de nós mesmos, e que em união possamos juntos percorrer corretamente o caminho da fé. Que Deus nos abençoe. O texto propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmo, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado.